Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Está tudo bem? Como é que vocês são? Eu estou. Não sei. Eu sinto que digo às vezes não sei. Estou num momento diferente da minha vida, completamente diferente do que estava tipo, na semana que gravei o outro podcast. Muita coisa mudou. Muita coisa, até parece tipo wow. Primeiro que tudo, eu queria agradecer o feedback incrível que eu recebi do outro podcast que tive pela primeira vez a gravar. Tive a parte visual e no TikTok, mesmo no YouTube, tem sido um feedback mesmo incrível e deu muita força para continuar. Juro, estou mesmo grata, estou gaga. Estou mesmo grata e obrigada a todos do fundo do coração. E hoje, antes de passarmos ao tema, queria dar-vos um pequeno update, como dou sempre no início. Então, eu passei a praticamente todos os meus exames, menos um, para o qual estou a estudar, porque tenho exame esta sexta-feira. Estou cagada de medo, desculpem a expressão, mas estou cagada de medo. E, para além disso, consegui um trabalho, não sei como, mas consegui entrar na Zara Home do Aires Park. E malta, my god, eu já não estava habituada a trabalhar, para além de que o ritmo de trabalho de uma loja não é nada daquilo que eu pensava que seria. É tão acelerado, é tanta coisa, tu tens que aprender a fazer tanta coisa. Eu acho que nunca mais quando for às compras, nunca mais vai ser o mesmo, porque vou sempre pensar na parte de trás, estão a ver? E eu não tinha mesmo noção. By the way, desculpem, mas eu tenho que ter a janela aberta porque senão vou morrer aqui porque está muito calor hoje. Muito calor. Eu não pude ir à praia porque estive a estudar e a gravar o podcast. Mas, está imenso calor, por isso eu vou ter que ter a janela aberta senão vou morrer aqui. Portanto, se ouvirem barulhos lá de fora, já sabem o que é. Mas, comecei a trabalhar na Zara Home. A quantidade de informação que tu precisas de adquirir, o meu cérebro está em água com tanta informação, mas calhei numa equipa super fixe, adoro completamente, foi super bem recebida. O único ponto menos positivo é que é a altura de saldos, então literalmente elas não tiveram muito tempo para me dar a formação, foi um bocado lançado aos lobos, porque elas não têm como, não é? São saldos, aquilo está assim uma catástrofe. Mas tem sido uma experiência muito gira. Acho que me tem ajudado também muito com a minha ansiedade social e também o estar em público, o falar com as pessoas. Acho que sim, acho que me tem ajudado mesmo muito e mesmo a nível da organização e de conseguir fazer coisas sob stress, tem-me ajudado imenso. E acho que também foi isso que me ajudou a dar um passo muito grande, muito bom, que foi conseguir ir ao ginásio sozinha. Já consegui ir uma vez. Quem me segue pelo TikTok já deve saber, mas consegui combater a minha ansiedade social no gym, pelo menos uma vez. Vamos tentando, ainda não consegui ir mais porque, pronto, estive a trabalhar, não é? Mas, consegui e acho que o trabalho também me deu um bocadinho isso. E pronto, malta, acho que é isto, os updates. Acho que por agora é tu, como diz no Big Brother, no Secret Story, o Secret, no Secret Story lá o que é, é tudo por agora. Acho que é tudo por agora. E vamos passar ao tema de hoje, que é: será que existe relação ou relações perfeitas? Eu não sei, eu acho que até me recordo como é que surgiu este tema ou não. Eu estava a falar com o meu namorado e nós estávamos no carro. E só para contextualizar, há muita gente que diz que nós somos bem perfeitinhos, temos uma relação bem perfeitinha. Oh my god, vocês são bem fofos. Nós ouvimos muito este tipo de comentários e as pessoas a dizer: estes são para casar. Estes do nosso grupo de amigos estão sempre a dizer que nós vamos ser os primeiros a casar ou a ir, sei lá, ou a ter uma casa ou whatever. Nós ouvimos muito esse tipo de comentários e eu estava a falar com o meu namorado e nós chegámos à conclusão: tipo, as pessoas perguntam-nos mesmo e acham mesmo que nós temos ou nós transparecermos que temos uma relação perfeita e fiquei tipo, isso é um bom tópico, posso falar no podcast. Portanto, acho que vai ser o próximo episódio e aqui estou a falar sobre isto, né? Relações perfeitas, ui. Então, eu primeiro acho que vos vou contextualizar um bocadinho, porque vou falar da minha experiência, não é? Bem, como é que isto tudo começou? Eu e o meu namorado estamos juntos há 1 ano e 3 meses. Vamos fazer 1 ano e 3 meses sábado, I think, Desculpa, estou um bocadinho perdida com os dias. E. Boa.
Então, eu desde muito nova sempre fui muito coração de pedra, dizia que era muito fria, que nunca me envolvia muito. Também nunca fui do tipo de rapariga, por exemplo, de estar com alguém na noite ou ter alguma cena só por ter. Nunca fui esse tipo de rapariga. Sempre fui do género, quero ter uma coisa séria. Sempre, não sei porquê, mas pronto. E minhas amigas diziam, não, vai, é só uma curta. Hoje em dia não se diz uma curta, diz uma coisa mais feia, mas eu vou dizer. Ahm, e dizia, pá, não consegui. E a verdade é que nunca consegui. E já tive algumas coisas, mas nada assim de especial. E depois conheci o meu namorado num grupo de amigos e nós começámos por ser amigos e pronto, e mais tarde evoluiu num Natal não, numa passagem de ano que nós passámos todos juntos na minha casa do Alentejo, evoluiu e nós começámos a pensar, ok, se calhar há aqui alguma coisa e pronto, eventualmente acabou por haver alguma coisa. Foi muito engraçado porque quando nós descobrimos que havia alguma coisa, faltavam porque cerca de uma semana, 2 semanas para ele ir de Erasmus, porque ele foi de Erasmus para Barcelona. Por isso, foi um início de uma relação, que ainda não era relação, assim um bocadinho diferente, dinâmico, como eu costumo dizer, caótico também. Por isso, nós tivemos juntos nessa passagem de ano e depois tivemos uma semana e meia, acho que foi uma semana e meia, a sair-nos, a conhecer-nos melhor e a perceber onde é que aquilo ia dar e a perceber que tínhamos que tomar uma decisão e acabámos por decidir que íamos tentar quando ele foi para Barcelona. Foi difícil, não vou mentir, ter uma relação à distância. Aliás, a minha primeira grande relação e ser à distância foi desafiante, mas acho que isso também nos ajudou a tornar-nos mais fortes. Foi uma dinâmica mesmo. Malta, vocês não. Era, ainda por cima, nós tínhamos horários completamente diferentes, porque eu tinha aulas de manhã bem cedo, ele tinha aulas à tarde, depois a Barcelona acho que é uma hora mais tarde, acho eu. E depois ele saía, ou estava com os amigos, ou tinha gente lá em casa, eu partilhava casa com pessoas. Então eu lembro perfeitamente de ter uma altura em que dormia tipo 3, 4 horas por noite, porque era quando eu podia falar e quando eu podia falar. Foi assim. Mas nós fizemos com que resultasse. Acho que também foi porque queríamos muito. Foi algo desafiante, muito desafiante. E acho que foi só mesmo por nós querermos muito e gostarmos realmente um do outro que aquilo funcionou. Mas sim, foi desafiante, foi uma aventura. À pala disso, desculpem a expressão, à pala disso, nunca tinha andado de avião e andei de avião. Fui 2 vezes a Barcelona, uma delas ele sabia e a outra fiz-lhe uma surpresa. E foi incrível e fiquei a gostar muito de Barcelona, não sei se é só por causa disso, mas eu acho que a cidade é realmente bonita e eu gostei mesmo de Barcelona. E pronto, e depois tivemos essa dinâmica nos primeiros meses, até junho, portanto ele foi em janeiro, não, foi em fevereiro e até junho nós tivemos assim, e depois ele volta. E é toda uma dinâmica diferente, porque estávamos habituados a estar separados um do outro e depois, do nada, estávamos de férias e podíamos estar tipo, não digo 24/24, mas podíamos estar muitas vezes juntos. E depois tivemos que nos adaptar a isso. Foi toda uma nova dinâmica. E foi muito interessante e aí é que também podemos conhecer melhor. Entretanto, ele em abril já me tinha pedido em namoro e ele estava lá, portanto aquilo deu mesmo para o certo. Mas foi muito giro e basicamente estamos assim até hoje, não é? Fomos tendo várias etapas, vários desafios. Começámos com uma relação à distância e depois começámos a estar sempre juntos e depois foi o conjugar a vida escolar cá. Eu até faculdade, ele está em pós-laboral, eu estou em horário da manhã, então foi conseguir conjugar isso, a conhecer família, pronto, essa parte toda. E pronto, e estamos juntos até agora. Então, eu acredito mesmo que as relações têm 3 fases. Tem a fase da lua de mel, a fase do choque, das primeiras discussões, que tu começas a ver os defeitos da outra pessoa. E depois a fase em que tu te começas a moldar à outra pessoa, a aceitar e a continuar a amá-la mesmo com os defeitos todos que tem, que nós também temos. E daí ainda se fortalece mais e surge uma coisa ainda mais bonita, uma relação ainda mais bonita, mais complexa, mais estruturada do que era
anteriormente. E nós passámos por essa fase de lua de mel, não é? Foi muito, acho que foi. Eu não quero dizer que foi fácil termos uma fase de lua de mel em relação à distância, mas como nós começámos tudo à distância, parecendo que não, nós também passávamos menos tempo juntos, e isso também, por um lado era mau, mas por outro lado era do género. Nós raramente não discutíamos, não nos chateávamos, não víamos se calhar tanto os defeitos um do outro, porque o momento que conseguíamos estar era por chamada, videochamada, e nós só queríamos estar bem um para o outro para poder aproveitar, tipo, não havia esse lado. Depois, quando ele chegou, ainda estávamos muito na fase de lua de mel, e pronto, depois chegou uma altura que começámos a chocar, começámos a conhecer-nos cada vez melhor, não é? E houve, eu não quero dizer discussões, se quer discussões, I don't know, lá está, discussões, o que é uma discussão, não é? Mas nós nunca fomos aquele tipo de casal de discutir, tipo, hardcore, ou a gritar, ou a tirar coisas, tipo, isso também é um nível muito coisa. Mas nós nunca fomos muito discutir, nós sempre fomos um casal que gosta muito de conversar. Ao início foi muito difícil, porque eu tinha um bloqueio emocional muito grande. Eu não... Lá está, também veio da minha frieza toda que eu dizia que tinha antes, e realmente estava lá uma parte, que era, eu não conseguia expressar os meus sentimentos. Eu sempre fui mais de demonstrar sempre fui mais de demonstrar por ações do que propriamente por palavras. Sempre tive muita dificuldade em expressar por palavras, e o meu namorado necessita disso. É uma pessoa que necessita muito da parte de tu falares e dizeres, para além de mostrar. E nessa altura foi quando também, se calhar, tivemos o nosso primeiro grande choque, eu recordo-me, que até acabou comigo a chorar. Mas lá está, foi uma conversa, não foi uma discussão. E pronto, e eu tive que conseguir dar volta a esse bloqueio emocional, porque parecia que não o deixava entrar por completo, e começou-se a denotar isso, e ele começou-se a perceber isso. E eu sempre tive um grave problema, por assim dizer, é que eu guardo tudo muito para mim. E, por exemplo, alguma pessoa diz-me alguma coisa que eu não gosto, normalmente eu guardo para mim. Eu não reivindico e digo tipo, não, não, não. Não. Eu nunca dizia que nada, eu nunca dizia que alguma coisa estava mal, estava sempre tudo bem. E quando alguma coisa não estava bem, e eu não dizia, o que acontecia é que eu me calava, eu fechava-me. Não dizia nada, ficava tipo apática, e não dizia nada. E pronto, e foi nessa altura que nós tivemos assim o primeiro choque, e tivemos que nos sentar, tivemos que conversar, e dizer e ver o que é que cada um de nós podia melhorar para que nos conseguimos moldar e fazer com que aquilo resultasse. E agora estão a ouvir a moto. Oh my god, please, vai-te embora. Please. Já foi? Foi? Pronto, e aí lá está, acho que foi nessa altura que chegámos à segunda fase, que foi a fase em que nos começámos a conhecer melhor, e também houve alguns desentendimentos, mas nada que não se resolvesse através da conversa, do diálogo. Sempre fomos muito apologistas do diálogo. Houve alturas que foram mais difíceis, depois houve uma altura em que era o meu namorado que se começava a fechar muito. Lá está, nós ainda estamos em idade em que nos estamos a descobrir a nós mesmos, e também nos estávamos a descobrir quem é que nós éramos na relação, como é que iríamos funcionar os dois, como é que iríamos fazer aquilo funcionar. Mas foi um processo gradual, e uma coisa que eu dou graças a Deus é nunca houve falta de respeito, nunca houve nada disso. Sempre tivemos muito cuidado com essa parte, porque nenhum de nós gosta de gritos nem de faltar ao respeito, não, de todo. E eu tinha muito aquela coisa de calar e não dizer nada, e pensava que isso era o melhor, e também não é, porque isso acaba por magoar a outra à mesma. Mas pronto, tem sido uma viagem. E nós, passado algum tempo, começámos a ouvir aquela situação. Eu acho que foi logo desde o início, sinceramente. Desde que nós começámos a relação à distância, eu fui ter com ele. Nós, se calhar, que passava muito a cena de filme, oh my god, ela foi ter com ele, estou os dois a Barcelona, conseguem manter uma relação à distância, oh meu Deus, eles são mesmo queridos. E se calhar começámos a passar muito, muito essa imagem de relação perfeita, não sei. Também nunca nos viram a discutir em público.
Sempre fomos muito, ou seja, somos melosos, mas não naquele sentido em que nós estamos com um grupo de amigos e está cada um do seu lado, não estamos aos amassos num grupo de amigos, não é isso, mas sempre fomos muito cuti-cuti a falar. Não sei, também somos pessoas que gostamos muito de nos comunicar com os outros. Num grupo de amigos estamos sempre a falar e a abardalhar e tanto tipo, cada um para o seu lado, como os dois juntos. Não sei se calhar foi por isso, mas começámos a sentir um bocadinho aquela pressão de vocês são mesmo um casal perfeito, isso tem muito uma relação perfeitinha, vocês são mesmo vão ser mesmo os primeiros a casar, como é que vocês conseguem, vocês são mesmo queridos, vocês são mesmo fofos, vocês são mesmo goals. E a minha cabeça era só do género, malta, não somos. E eu penso, tipo, uma relação perfeita? O que é uma relação perfeita? É que eu acho que aquilo que nós passámos às pessoas é que a relação perfeita era nós não discutíamos, estávamos sempre a sorrir. Tipo, não, nada disso. Nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos conflitos à mesma. E fiquei um bocado preocupada, será que é isso que nós estamos a passar? Mas eu também acho que as redes sociais vendem muito isso. E eu contra mim falo, porque eu também o faço. Vende-se muito a imagem de a relação perfeita. Por exemplo, normalmente as pessoas quando postam vídeos ou conteúdo é vídeos fofinhos, super queridos, não é propriamente a falar de problemas ou dificuldades que surgem num relacionamento. Às vezes muita gente publica sobre quando termina uma relação, mas eu acho que muito pouca gente fala dos problemas e das adversidades que tu tens dentro de uma relação. E não é por elas existirem que a relação não é tóxica. A relação é tóxica, que não é saudável, não é isso. Existem. Se fosse tudo perfeito, eu acho que nem era uma relação se fosse tudo perfeito, sinceramente. Porque é como a vida. A vida, se fosse toda perfeita, era só boring. Tipo, não era a vida. Não tinha piada, por assim dizer. E isso também não nos fazia crescer. E eu acho que se nós não tivermos adversidades na vida e se não tivermos adversidades numa relação, nós não vamos crescer na vida, nem como pessoas, nem na relação como. Ia dizer pareja, oh God, como casal. Estou a falar espanhol. Acho que é isso. Acho que nós precisamos também dessas adversidades para conseguir crescer enquanto casal. Não é por isso que uma relação é tóxica ou não é saudável. Nós passamos muito essa imagem e não é essa a realidade. As relações não são só contos de fadas. As relações são ter conversas difíceis, é ter momentos de choro, é ter momentos de alegria, é ter momentos em que é preciso o silêncio. Há momentos em que precisas do teu espaço. Eu já tive momentos em que não conseguia falar e eu disse ao meu namorado, eu agora não consigo. Nós temos um grave problema aos dois, que é, nós queremos muito tentar resolver as coisas. E depois temos outro problema. Imaginem, um de nós ficou assim magoado ou chateado com alguma coisa e precisa de espaço. Normalmente é isso que acontece. Quando um ou outro ficamos magoados ou sentidos com alguma coisa, normalmente ambos precisamos de espaço. Mas depois, a outra pessoa, seja eu ou seja ele, não sei se me estou a fazer explicar, tem uma necessidade muito grande de resolver. Ou seja, ambos precisamos de espaço quando alguma coisa nos magoa, mas também ambos precisamos de resolver a coisa muito rápido. Não é muito rápido, mas é resolver. Não querer deixar a coisa andar. É verdade, mas nós tivemos que começar a perceber que tínhamos que respeitar o tempo um do outro. O Dani, pronto, ele chama-se Dani. O Dani sempre teve uma grande necessidade de me ajudar a resolver ou ajudar com os meus problemas de ansiedade e ele tem mesmo uma necessidade de falar logo sobre o problema e eu sempre fui uma pessoa que precisava de tempo para digerir. Preciso de tempo. Às vezes digo mesmo, amor, eu agora preciso de um tempo. Ou agora preciso de um tempo sozinha, preciso de pensar e quando eu estiver pronta falo. E acho que foi esta a conclusão que nós chegámos. Houve uma altura que nós começámos a chocar por causa disto, porque não nos estávamos... Acho que podemos dizer que não estávamos a saber respeitar os momentos um do outro. E não era por mal, era só porque queríamos ajudar. Mas não estávamos a saber respeitar os momentos um do outro e chegou uma altura e percebemos que, ok, nós temos que começar a ter mais calma e a dar espaço. Se o outro pede espaço, nós damos espaço. Mas o outro também tem de ser capaz de dizer que precisa de espaço. Porque o que acontecia muitas vezes, tanto eu como ele, era que nós não dizíamos. Nós simplesmente ficávamos calados e depois aquilo criava uma tensão e um clima nada bom. E agora o que tentamos fazer é, olha, eu quero falar,
eventualmente, mas agora ainda não estou pronta, ou ainda não estou pronta. E acho que isso também nos ajuda muito. E agora vou falar de um ponto que é as minhas amigas ainda gozavam muito com essa situação, porque eu sempre disse que era coração de gelo, era a rainha do gelo. Lá está, porque não deixava ninguém entrar, dizia que não precisava de gás para nada, era tipo toda independente. Pronto, e depois fiquei super melosa, perdi a minha reputação toda. Mas, mas uma coisa que eu também dizia muito, na minha inculta, não é a minha inculta, mas na minha versão mais jovem e sem ter tanto conhecimento da vida e das relações, uma coisa que eu dizia muito era: não, eu aborreço-me, eu vou-me aborrecer numa relação, tipo, ficar com a mesma pessoa durante um ano, meses, tipo, estar sempre a falar com a mesma pessoa. É óbvio que tu te vais aborrecer com a pessoa, tipo, é sempre a mesma pessoa. Depois vais chegar a uma altura em que já não vais ter mais tema para conversar. Não. Relações não dá para mim. Estou bem sozinha. Também não quero aquelas curtes, mas estou bem sozinha. Não preciso de rapazes, não preciso de relações, não preciso de nada. Eu dizia muito isto. E acabei de me perceber que estou só super atrasada, porque disse a uma amiga minha que ia com ela ao ginásio. E acabei de me perceber que estou super atrasada. Mas pronto, não há problema. Sim, então eu dizia muito que me ia aborrecer, que me ia cansar, dizia muitas vezes. Aí vou-me cansar da pessoa. Aquilo não, relações para mim não dá. E a verdade é que cheguei a uma conclusão, e também depois de ouvir algumas pessoas falar sobre isto, concordo muito com este pensamento, que é: tu não te aborreces porque a pessoa nunca é sempre a mesma. Ou seja, eu sinto que desde a Candeias, que era há 2 anos atrás, praticamente, quando conheceu o Dani, ou quando conheceu o Dani, ou quando se começou a dar mais com ele naquela passagem de ano, ou a Candeias que foi ter a Barcelona, ou chorava à noite porque tinha saudades, não é a mesma Candeias de hoje em dia, tal como não é o mesmo Dani de hoje em dia. E nós às vezes falamos sobre isto, olhamos para trás e pensamos: meu Deus, nós já passámos por tanto, nós já mudámos tanto, nós já crescemos tanto. E eu acho que é isso, é por isso que é por isso que eu hoje em dia não concordo nada com aquilo que eu dizia, porque tu não te aborreces, porque não é a mesma pessoa, ou seja, é a mesma pessoa, estão a ver, só que a pessoa vai crescendo, ou seja, vai evoluindo. Não tem sempre as mesmas opiniões, não tem sempre os mesmos assuntos, não somos sempre a mesma pessoa, iguais, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, com as mesmas opiniões, nós vamos evoluindo. Daí eu não acreditar mais naquela cena do vou-me aborrecer. Não, porque a Candeias que eu sou hoje e o Dani que ele é hoje não vão ser a Candeias e o Dani, se Deus quiser, daqui a 5 anos. Não vamos ter as mesmas ideias, possivelmente, não vamos ter as mesmas opiniões, não vamos crescer, vamos evoluir, e vamos evoluir de forma individual e evoluir enquanto casal. Por isso, hoje em dia, digo mesmo, Candeias fez mesmo banana quando disseste aquilo, mas lá está, faz parte da vida e faz parte do crescimento, e faz parte de crescer e de começares a perceber as coisas. Eu também falava porque nunca tinha tido assim uma relação tão duradoura, e agora que estou nela é que digo: ok, faz sentido. Ok, faz sentido. Outra coisa que eu me apercebi nas relações é que, e talvez se calhar seja por isso, também dizem tanto temos uma relação perfeita, não temos, mas pronto, é que nós normalmente não deixamos aquilo que eu estava a dizer. Cada um saiu do seu espaço. Olha, não consigo falar agora, preciso de tempo, mas normalmente esse tempo dura até à hora de ir dormir, porque uma coisa desde sempre, mas eu acho que isso já é mesmo desde pequena, eu não consigo ir dormir com coisas que não estão resolvidas, ou não consigo ir dormir se estiver magoada com alguém, chateada com alguém, ou tive uma conversa menos boa com alguém, mesmo com a minha família. Eu lembro-me perfeitamente de dizer às vezes, por exemplo, responder mal à minha mãe, eu não conseguia dormir. Às vezes já aconteceu, ou ia para a cama e não dormia, ou então levantava-me eventualmente, ia ter com ela, ou pedia desculpa, ou dava um abracinho ou um beijinho assim do género: olha, sei que fiz porcaria, mas pronto, desculpa lá. Lá está, eu tinha muito problemas em falar e em comunicar e em dizer aquilo que estava a sentir, mas pronto, demonstrava com ações, e acho que também trouxe muito isso para a minha relação,
E acho que é uma coisa que os dois não gostamos nada, que é ir dormir eu não quero dizer chateados, mas pronto, sim, chateados ou por alguma coisa por resolver, ou magoados com alguma coisa que o outro disse. Lá está. Nós não gostamos e foi uma coisa que implementámos e tentamos seguir, porque acho que é mesmo importante e é saudável. Eu sempre tive muito problema em. Eu sou uma overthinker, como vocês sabem, já partilhei muitas vezes. E um grave problema de uma overthinker, de uma pessoa que está em constante ruminação, é que o meu namorado às vezes diz-me coisas que ele não diz por mal, estão a ver? Uma coisa mesmo estúpida. Eu não quero dizer estúpida, mas uma coisa que para ele é mesmo simples e às vezes até faz uma piada com isso, para mim basta estar mais sensível para aquilo parecer um problema de milhões. E há uns tempos atrás era, e às vezes ainda me é difícil dizer, olha, isto magoou-me. Mas é um trabalho que eu tenho tentado fazer, que é, e ele fica todo feliz quando eu faço, digo assim, obrigada amor, obrigada por me dizer, que é, sei lá, ele diz alguma coisa, eu estou a tentar pensar num exemplo, malta, mas agora estou-me mesmo a... não me vem nada, my god, agora que eu preciso de um exemplo, não consigo, pá, às vezes nem é o que ele diz. Imaginem, ela às vezes está a fazer alguma coisa tipo, com pressa ou está ansioso ou preocupado com alguma coisa e responde assim, mas não quer dizer bruscamente, mas nós falamos sempre bem, "Oh, amor, e ele diz tipo, olha, isto não, estás a ver? Basta isto, se eu estiver mais sensível, aquilo vai ficar tipo, será que eu fiz alguma coisa? Será que fui eu que disse? Será que ele está chateado? Será que coisa? Ai, aquilo magoou-me. Pronto, era algo que eu guardava para mim e ficava a ruminar naquilo, a ruminar, e depois ia juntando com outras coisas, e depois chegava a uma altura em que explodia e lá está, eram porque as coisas não estavam resolvidas. E agora o que nós temos tentado fazer. Ai, já bati no microfone. E o que eu tenho, e acho que isso é mais um trabalho meu, mas que depois também passa para a relação, é o falar logo, é dizer, ou se não logo, o mais rápido possível. Por exemplo, olha, eu sei que tu nem sequer te apercebeste disto, mas isto magoou-me. E acho que também tem muito a ver com a maneira como tu o dizes. Se eu chegasse aí, então, mas estás parvo, tipo, olha, disseste-me aquilo, tipo, não gostei nada. Não é isso, é sentar e dizer, sentar e conversar, dizer, olha, não leves a mal, amor, mas isto magoou-me. Eu sei que tu não tinhas qualquer intuito de me magoar, mas queria que soubesses que isso me magoou e prefiro dizer do que ficar aqui e ir guardando, porque acho que isso não é saudável. E um dia explode e se calhar aí já não vai ser possível resolver a situação. Mas malta, my god. Sinto que já falei bem tempo sobre relações. Malta, eu ainda sou novata, tipo, estou numa relação de 1 ano e 3 meses. Se calhar, eventualmente, no futuro, uma Candeias daqui a, sei lá, 30 anos, ai Jesus, não, 3 anos, 5 anos, se ainda fizer podcast, se ainda fizer conteúdo, vai estar aqui com uma opinião completamente diferente e a dizer, ei, tu eras mesmo banana. Malta, não era banana, era só mais novinha e não tinha tanto conhecimento da vida e de relações. Mas hoje em dia sinto que nós, de longe, malta, de longe, nós não somos uma relação perfeita. Pelo menos não aquela relação perfeita de dizer estão sempre queridos, estão sempre fofos. Isso para mim nem é a definição de relação perfeita. Relação perfeita é conseguir comunicar. E lá está, o que é a perfeição? Eu não gosto mesmo nada da palavra perfeição, malta. Faz-me aqui umas comissões. Eu acho que nós temos uma relação bonita e saudável e que está em construção. Para mim, isso é a melhor coisa que me podem dizer. Vocês têm uma relação bonita que está a ser construída. Eu acredito que ninguém diz isso, é normal. Eu própria não digo isso no meu dia a dia, não é? Mas nós não temos uma relação perfeita. Nós temos uma relação que está a ser construída e que nós estamos a lutar para que seja saudável, para que seja bonita, para que seja sincera e para que seja real. Que seja uma coisa real. Que não seja como nós vemos nos contos de fadas, que é tudo coisas bonitas, porque para mim uma relação não é isso. Se fosse tudo só arco-íris e flores, isso não é uma relação. O que é que nós iríamos crescer? Nada. Era tudo sempre bonito, ninguém discutia, ninguém falava. Não. Falando, conversando, debatendo, é que vamos crescendo enquanto pessoas e enquanto casal. Portanto, para mim, relação perfeita, eu estou a fazer aspas para quem não me está a ver, só está a ouvir, relação perfeita, para mim é isso. É uma relação real, uma relação saudável, uma relação bonita e que está em construção, está a ser construída
é um trabalho em equipa. Acho que é aquilo que eu mais defendo neste momento. Para mim, uma relação é um trabalho em equipa. Eu era muito no início da relação, quando não me conseguia abrir tanto, eu achava que tinha que resolver tudo sozinha, tinha que resolver os meus problemas sozinha, ou que o problema era só meu. Não, nós somos uma equipa. Há dias em que um está melhor, há dias que o outro está pior, há dias que um tem mais paciência, há dias que o outro tem menos paciência. É irem-se moldando. Há dias que nenhum de nós vai ter paciência. Há dias que só queremos tipo, ok. Mas desde que não haja falta de respeito, acho que está tudo bem. Se os dois precisam de espaço, está tudo bem. Mas é resolver falando. Falando, para mim, eu acho que é comunicação. E isso sempre disse, mesmo antes de ter esta relação, sempre disse que, para mim, a base de uma relação é a comunicação. Eu já tive exemplos de amigas minhas, de familiares meus, e eu vejo muito, principalmente nas relações de hoje em dia, que falta muita comunicação. Muita comunicação. Há muita falta de respeito dentro de relações. Isso assusta-me. E sou mesmo grata por não ter isso. Eu acho que, lá está, não é uma relação perfeita, mas é uma relação que não é tóxica. Que nos respeitamos um ao outro, cometemos erros, claro, cometemos imensos erros, magoamos-nos um ao outro inúmeras vezes, mesmo por coisas pequenas, mas lá está, depois sentamos a resolver, trabalhamos em equipa, resolvemos a equipa. Porque não é um está a ter um dia menos mau, o problema é teu, resolve. Quando tiveres resolvido, voltas e pronto, quando tiveres tudo bem, vamos felizes, jantar fora. Não. Sentam-se os dois, é um trabalho em equipa. Se realmente a pessoa, que como acontece também muitas vezes, acho que a ansiedade nisso também não ajuda, não é? Mas há alturas em que tu precisas estar sozinho. Ok. Mas não te isolas. Sem dizer à outra pessoa. Dizes, olha, eu preciso de um tempo, hoje não estou bem, preciso só de ficar um bocadinho sozinha e assim que estiver pronta, falo. Ou falo. Ou falo ou falo. Eu queria dizer pronta ou pronto e disse ou falo, oh my god. Mas, malta, lá está, eu não sou nada experiente, isto é a minha experiência, passa a redundância. Não sou apologista do ter uma relação perfeita, a relação quanto fadas, não. Quero uma relação real e em construção. Acho que é isso que eu tenho neste momento e gostava muito de um dia trazer o meu namorado para mostrar o outro lado. E termos aqui uma conversa. Digam se gostavam de ver isso. Só tinha que arranjar outro micro. Mas por acaso acho que seria interessante, e nós já tínhamos falado sobre isso, que era engraçado ter os dois lados da moeda. E acho que seria muito giro. Por isso, digam se acham, se gostavam que ele viesse cá. E pronto, e é isto, malta. Espero que vocês tenham gostado. Espero, sei lá, que vos tenha passado alguma coisa, que se identifiquem. Foi só um mini desabafo, como sempre. Um grande beijinho. Tenham uma ótima semana. E lembrem-se que está tudo bem em estar bem. E também está tudo bem em estar menos bem. Beijinho. Tchau.